Estudando história, se os crentes precisam conhecer, e hoje sobre o trigo e o joio. Isto é trigo e aquilo é joio. Em algum momento isso será dito. E é sobre isso que queremos aprender nessa história tão fascinante. Jesus Cristo está ensinando e Ele está aqui no momento muito agrícola a respeito disso. Vai falar da parábola do semeador, vai falar do grão de mostarda, vai falar então de várias outras questões, digamos assim, do fermento, de outras questões agrícolas. E agora ele vai destacar a respeito do trigo e do joio, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 24 a 30. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Muito bem, meus irmãos, essa é uma história muito simples de ser contada e mais simples ainda de ser entendida. Esse é um daqueles textos bíblicos que não há mistério sobre ele. Fala de duas espécies de plantas semelhantes, mas diferentes. Semelhantes até determinado tempo, depois absolutamente diferentes. Para entender isso, a gente precisa entender o que é o joio. É uma espécie de planta de talo rígido. Isso é uma curiosidade do joio. Alguns autores até dizem que a grande diferença do trigo e para o joio é que o trigo, quando cresce, ele se curva, como alguém que ora. O joio não. O joio permanece em pé. Além disso, é uma planta que, como disse no início, é muito semelhante ao trigo. Mas quando então amadurece, ela é considerada erva daninha. Ela é venenosa, inclusive o joio é venenoso para o consumo humano. É interessante isso, de grão de cor roxa, puxando para o violeta e rosado. É chamado de falso trigo. E um dos grandes prejuízos do joio, junto do trigo, sabe qual é? Ele absorve os nutrientes do solo que seriam necessários para o trigo crescer melhor. E é interessante como o joio é um problema. Jesus Cristo pegou essas duas plantas e explicou claramente o que significa daqueles que creem, que são salvos, e aqueles que não creem. E para explicar essa parábola, vamos ouvir o próprio Cristo explicando, porque esse é um daqueles textos que Jesus faz questão de explicar. Verso 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século.
mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, diante dessa história tão fascinante, algumas lições para nós também. A primeira delas é que no meio do trigo há joio. No meio da igreja há hipócritas. No meio do povo santo tem aqueles que não o são. Parecem, mas não são. Dizem, mas não falam de coração. São convencidos de muitas coisas, mas não são convertidos a Jesus Cristo, o Senhor. Entendem o que é o pecado, mas não se arrependem do pecado. Compreendem o plano da salvação, mas não dão o passo necessário. E às vezes, e certamente, estão juntos. É curioso como Jesus Cristo vai destacar isso, para nos lembrar que sim, no meio do povo, no meio do trigo, há joio. Por isso, devemos estar alertas. A segunda lição que a gente aprende aqui também é o seguinte: o trigo cresce junto com o joio. São muito parecidos. Como distinguir? Como distinguir? Que se olhando parece tudo igual. E talvez esse seja um problema. Como distinguir? Como fazer essa diferença? Isso, meus irmãos, curiosamente pode ser impossível aos olhos humanos, mas que fique a advertência, não é impossível aos olhos de Deus, que sabe claramente quem é quem. Por isso, a importância de entender a diferença do joio do trigo. Quando crescem, ficam diferentes, e é aí que nós vamos perceber a diferença. Na imagem aqui proposta, vemos claramente o trigo tem a coloração amarelada e lembra o campo do trigo refletindo no sol. É uma experiência belíssima. O joio, por outro lado, uma conotação, uma tonalidade mais escura, o seu caule rígido é claramente diferente. Então, na hora da ceifa, dá para saber quem é e quem não é. E assim também é, meus irmãos, diante do Senhor. Isso é maravilhoso demais. Jesus Cristo, na parábola, vai insistir no cuidado para não arrancar o joio junto com o trigo. Há uma expressão que se usa geralmente quando vai falar de inovação, que é a seguinte: não jogue o bebê fora junto com a água suja do banho. É uma expressão utilizada que quando o bebê nasce, na realidade, a água fica bem suja e tudo mais, e vai jogar a água fora e vai o bebê junto. Tem gente que faz isso, não o nosso Senhor. Por isso que ele vai crescer junto, e devemos dar glórias a Deus por isso. Bem, meus irmãos, há ainda uma outra lição. A verdadeira colheita será nos últimos dias e não será feita por nós, mas pelos anjos. Diz a palavra de Deus que o Filho do Homem virá, e quando virá, os seus anjos farão a colheita, a verdadeira colheita. Jesus Cristo vai falar em vários momentos do seu ministério sobre essa colheita final. O que é isso? Bem, isso significa a vinda do Filho do Homem, que tanto ansiamos. Mas isso também significa o fim da nossa vida, quando então a colheita já será feita. E então precisamos entender, meus irmãos, que nos últimos dias a colheita acontecerá, e vai ficar muito claro quem é trigo e quem é joio. Por isso, alguns cuidados. O primeiro deles: não seja o inimigo que planta o joio.
É claro que o texto bíblico fala aqui que é o diabo que faz isso, mas é interessante que vários comentaristas a respeito disso lembram que o diabo tem os seus agentes, assim como o filho do homem também tem os seus, que também anunciam o evangelho e fazem a obra de Deus. Não seja do time do diabo. Não seja o que planta o joio. Cuidado com o que você traz à casa do Senhor, a sua vida, a comunhão dos santos. Não seja o inimigo de Deus. Essa forte expressão deve ser entendida com temor e tremor, pois há uns que são assim. Não seja o joio, por favor, não seja. Se não cria, creia. Se não se arrependeu, o faça. Creia em Jesus Cristo. Deveria ter um certo desespero na vida dos crentes, para que todos creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que entendam que Jesus veio para salvar e que se você não se arrepender, sim, você é joio. E quando morrer, não haverá mais esperança. E enquanto viver, também não. Mas crendo, será salvo, perdoado, aliviado e vivo. Por isso, não seja o joio. Joio é praga, erva daninha, não se dobra e nem tem utilidade nenhuma. Cuidado, não cresça como o joio. E aqui é claro que nós cremos na misericórdia divina. Nós cremos na misericórdia divina. Por isso, arrependa-se. E por fim, esteja pronto para a colheita. Ela virá. Ouviremos do anjo: isto é trigo e aquilo é joio. E ele fará a diferença. O que você ouvirá a respeito de você mesmo. Por isso que essa parábola é tão importante. Em toda a história da igreja sempre houve trigo, mas também houve joio. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre e que possamos ouvir